Vamos usar para o que vamos meditar nessa noite. Se fosse possível, você que está aqui, ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto bíblico. Aos queridos que estão nas suas casas, acompanhem conosco esta palavra. E eu pensei em dois temas para esta mensagem. Como conciliar a obediência com a demora de Deus, ou a demora de Deus. Como conciliar isso? Quero trazer algumas informações, talvez os irmãos já saibam daquilo que eu vou falar. Na ocasião da primeira travessia do lago, está em Marcos capítulo 4. O Senhor Jesus estava no barco, nós falamos semana passada. Jesus estava dormindo sob uma almofada na popa do barco. Amém. Jesus estava ali, né? Ainda que estivesse dormindo, mas ele estava ali. Quando gritaram, ele despertou e logo trouxe bonança a tudo aquilo que estava acontecendo. Aqui, a fé desses discípulos vai ser provada, só que desta vez, Jesus não está aqui, Jesus não está perto. O texto diz que ele despediu a multidão da multiplicação dos pães e peixes, e despediu os discípulos e disse: vão na frente, depois eu vou. E ele ficou despedindo a multidão e não foi, ele foi para o monte orar. E eles entraram no lago de Genezaré, sem a presença do Senhor. Então, eles estão a sós na noite, lutam contra o vento, contra as ondas que batiam no barco, e nesse momento, certamente, eles olham para a margem e não vê Jesus. Eles olham para a popa do barco e lembram, outro dia ele estava aqui, agora ele não está. Perdemos Jesus de vista. O mar da Galileia, nessa ocasião, segundo os historiadores, ele tinha em média de 25 metros de profundidade, e a profundidade máxima era de 43 metros. Eles estavam exatamente nesse ponto, era o meio do lago, 43 metros de profundidade. A sua largura era mais ou menos daqui em Santa Rita, 13 quilômetros. 13 quilômetros de largura por 21 ou 22 de comprimento. Por isso que é o grande lago de Genezaré. Uma parte do lago está aos pés do Monte Hermon, como se fosse uma bacia. Então os ventos fortes que embocam levantam as ondas, mexem nas águas e levantam as águas, trazendo ondas. Então, irmãos, são muitas razões que procuram impedir as pessoas de chegarem ao seu destino. São muitos desafios, são muitas barreiras, muitas adversidades surgem ao longo dessa jornada cristã. Isso é chamado de desafios cotidianos àqueles que estão em obediência a uma ordem expressa de Jesus. O texto, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, diz: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no lago. Ele disse: não estou pedindo ou sugerindo, eu estou dando uma ordem para vocês irem na frente. Mas Senhor, o Senhor não é para questionar, é para obedecer. Obedeça. Então, os desafios vêm. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra o caminho da superação de todos os obstáculos que surgirem nessa jornada. É só ir para a Bíblia. E eu não tenho, o seu colega, o seu irmão não tem respostas para tudo, mas a Bíblia tem. Achamos resposta para
todas as nossas perguntas na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, então, nos mostra o caminho da superação de todo obstáculo que surgir na sua jornada cristã. Escuta, Jesus havia acabado de realizar um grande milagre. Sabe qual foi o desafio neste momento? Eles disseram assim: Senhor, despede a multidão, porque tem gente com fome, tem crianças, tem mulheres, e não tem lugar para comprar pão. Mesmo se tivesse um lugar de comprar pão, a gente ia precisar aqui de uns 200 dias de serviço, 200 denários, para comprar pão para tanta gente. E Jesus falou assim: dê alguma coisa para eles comer. Se virem. E eles olharam para a cara do outro, quem tem 200 denários? Onde tem para comprar? Que nem isso tem. A única coisa que tem aqui é um rapazinho com alguns peixes e pães. Jesus, então, pega, agradece, multiplicou, e nós sabemos o que aconteceu. Nesse momento que eles comeram, sobraram pedaços, a multidão ficou alvoroçada. Lembram que eram mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E nesse momento, irmãos, eles queriam fazer de Jesus o seu rei. Eles queriam pegar Jesus e levar o Senhor e o colocar no trono em Jerusalém, tirar Herodes de lá, varrer, exonerar Herodes e colocar Jesus. Então, para Jesus não envolver os seus seguidores mais próximos, que eram os discípulos, ele queria evitar isso. Então falou: entrem no barco e vazam, sai fora, que eu dou um jeito aqui na multidão. E eles fizeram isso, saiu daquele alvoroço, ele despediu a multidão, tchau, e foi para o monte. Rampas que tinham nos montes. Ele foi ali porque ele sentia o desejo de orar. E eles então foram adiante dele, vão na frente, depois eu vou. O texto diz, disse aos seus discípulos, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Isso significa, depois eu vou, vão na frente. Ele fez uma promessa aqui, que ele ia. Não fez, irmãos? Qualquer de nós ia lembrar, ele falou que ia vir. Então, irmãos, olha a situação, baseado no texto que nós lemos. Talvez você já até olhou aqui e entendeu o que vou falar. Ao anoitecer, eles estavam no meio do lago. Eles entraram no lago de dia, ainda estava claro, e eles foram remando, 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 exatamente à meia-noite, escuro, trevas, começou a ventar. Eles estavam no meio do mar. Primeiro, a situação da adversidade, a situação da tempestade, escuro, vento contrário, no meio do lago, profundidade, 43 metros, eles estavam no olho do furacão, na escuridão. Escuta, 6,5 quilômetros, mais ou menos, irmãos, eles estavam lago adentro, né? Quando começou a escurecer, o vento começou a soprar. Tudo veio numa hora só. Tudo veio numa hora só. É um problema de um parente aqui, é um problema aqui, é uma enfermidade ali, é um desemprego, é uma Covid. Tudo veio numa hora só. Escureceu agora. O vento começou a soprar, estamos no ponto mais fundo, porque no barco tinha pescadores, eles sabiam disso. Estamos no ponto mais fundo, no meio de um vento forte, onda batendo no barco, e ele não está presente. Ele falou que ia vir, e já é meia-noite, entramos no lago, era de dia ainda.
Nem estava escuro ainda. Estamos sendo açoitados pelas ondas. Se a gente naufragar aqui, ninguém escapa. Não dá para nadar 6,5 quilômetros para lá. Vamos todos morrer. Terceiro, fadigados a remar. O texto diz que, versículo 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Sabe que horas Jesus foi lá, irmãos? De madrugada. Vamos detalhar mais aqui? E eles remaram com todo o empenho, do cair da tarde, 18 horas, até as 3 da manhã. A noite era dividida em 4 vigílias. 18 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6 da manhã. Alta madrugada deveria ser das 3 às 6 da manhã. Então eles remaram 9 horas, pelejando com esse vento forte, que estava contra eles. Quanto tempo eu estou remando? Quanto tempo você que está na sua casa está remando contra esse vento? Quanto tempo está durando essa luta? Por quanto tempo estou orando para o meu marido, minha esposa, meu filho, meu irmão se converter? Quanto tempo eu tenho clamado para Deus libertar aquele fulano de tal, meu chegado, meu amigo, aquele que eu amo, das drogas, do vício? Quanto tempo vai durar essa luta? Saiba, 9 horas, remando contra o vento forte, do cair da tarde, das 6 horas, 18 horas, até 3 da manhã, sem ter Jesus, sem ver Jesus, sem saber onde Jesus estava. Eles tinham uma promessa que ele ia vir, mas ele não aparece. Irmãos, o vento estava contra eles. E ainda estavam no meio do lago. Ainda faltava 6,5 quilômetros para chegar do outro lado, se quisessem ir para o outro lado. Mas eu vou explicar para você que o destino deles, nesse texto, não era o outro lado do lago. O vento os levava para destino errado, para outros cantos. Escuta, às vezes, irmãos, nós temos a sensação de que todos os nossos esforços vão ser inúteis. Temos a sensação que não vale a pena lutar, que não vale a pena insistir mais. Temos a sensação de que Deus está tão longe, demorando tanto, que o pior vai acontecer e Ele não atende. Que complicação! Remamos contra a maré, esforçamos, choramos, clamamos, mas o perigo não se afasta, a coisa não melhora. A demora de Deus dói, a demora de Deus é insuportável. Do anoitecer até a alta madrugada, de lutas, de preocupação, de dúvidas, de medo, de fadiga. Alguma tradução diz que Jesus viu que eles estavam afadigados. Irmãos, eram pescadores, eram remadores. Muitos deles estavam ali fazendo o que sabiam fazer, mas estavam com medo. Estavam fadigados. Escuta, você que dirige muito bem, eu sei que tem irmãos que dirigem muito bem. Fala a verdade, você não já ficou com medo na estrada? Aquela sensação de medo, de pânico, eu já tive muitas vezes. Aquela sensação, naquele momento de chuva, de pista molhada, aquele momento em que talvez vai vir alguém de lá com sono, drogado, bêbado, estressado, e não vai curvar e vai vir para cima da gente. Que demora para chegar no destino, dá vontade de parar em um posto, em algum lugar, e dar aquela respirada. Fadiga. Você faz muito bem isso, mas você tem medo, mesmo sabendo o que está fazendo. A demora de Deus, irmãos, é complicada. E esse momento é quando Deus parece demorar demais.
Só que o Kairos de Deus e o nosso Cronos é diferente. Kairos, o tempo de Deus, o Cronos, o nosso tempo. No relógio de Deus, agora não falta 7:55. Deus não tem relógio. 1000 anos para Ele é como o dia de ontem que passou. Ele é o princípio, o meio, fim. É eterno. A nossa demora não é demora para Deus. Os discípulos de Jesus, irmãos, passaram por horas amargas, de grande desespero, procurando remar contra as ondas, tudo contra. O comentarista bíblico John MacArthur, ele disse assim, no rodapé desse texto: normalmente, ao viajar para o extremo norte do lago, que era para onde eles estavam indo, para Betsaida, eles estariam a 2, no máximo 3 quilômetros da costa. No máximo 3. Porém, nesta hora, nesta tarde, o vento soprava forte e os levou para o meio do lago. A rota deles, irmãos, vamos pensar, a rota deles era aqui, era fazer isso aqui. Só que o vento fez assim com eles, levou para o meio do lago, tirou-os da rota. Às vezes a tempestade, o vento forte, a adversidade vai tentar nos tirar da rota, vai tentar tirar do nosso coração, da nossa mente, o destino que Deus propôs para nós. E o vento vai fazendo assim, vai jogando fora, e se não nos apegarmos na promessa do Senhor, se não nos apegarmos na palavra do Senhor, se não crermos e ficarmos firmes de que Ele virá, mesmo no meio de todo esse caos, Ele virá. Se não acreditarmos, o vento vai nos levando para o lugar mais fundo. E quantos estão nesta situação? Deveriam estar passando por aqui, mas o vento foi forte e os levou para lá. E ai daquele que esqueceu da promessa, ai daquele que não está debaixo de uma ordem expressa do Senhor Jesus, vai afundar lá, vai ficar lá no fundo do lago de Genezaré. E eles estão lá naquela situação. Mateus capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. O vento não deixava eles seguirem essa rota. Nesse tempo de pavor, os discípulos esperam pela presença de Jesus, que disse: vão na frente. Mas ele não chega. Muito pelo contrário, a tempestade se agrava, o vento fica mais forte. Agora eu gostaria de que você se imaginasse dentro daquele barco junto com os discípulos. Cadê a irmã Maria, mais a Ana e o Rafael? Eu ouvi a irmã falando ontem, lá no encontro das irmãs, sobre essa embarcação, e fiquei quietinho no meu canto, pensando, eu vou falar disso amanhã. Mas eu nunca tive essa experiência de entrar num barco. Eu já ouvi outros falar a mesma coisa. Começou a ventar, o negócio começou a balançar, vamos desistir desse negócio? Tem outra diversão mais segura, né? Quando vem os parques, né, em Caratinga, em outros lugares, as meninas gostam de ir no parque, naqueles brinquedos. Eu falei, eu não vou não. Mas por quê? Eu falei, para mim não é diversão, é tortura, e eu não quero ser torturado. Deixa eu ficar aqui olhando, aqueles negócios que vira de cabeça para baixo assim, né? Volta de novo. As pessoas saem de lá assim, fazendo vômito, enjoado. Eu falei, isso foi diversão, gente, né? Vou ficar aqui comendo uma pipoca e observando. Imagine você naquele barco junto com os discípulos. Pedro estava lá, era pescador. João, Tiago, eles estavam lá, eram pescadores. Eles falaram assim, o negócio está sério, gente. Está sério. Nós estamos afastados mais de 4 quilômetros da nossa rota no meio desse lago. E está tenebroso o negócio. E essa, irmãos, é uma das maiores tensões da nossa vida. A demora de Deus.
Quando ele não promete, tudo bem, mas ele prometeu e você acha que está demorando, está demorando, está demorando. Gente, que hora que ele vem? Quantas vezes o maior drama que as pessoas enfrentam não é a tempestade, mas a demora de Deus em vir socorrer. A demora de Deus em vir resolver a situação. Como já disse aqui antes, talvez você, ou como muitas pessoas, esteja orando por algo, né? Já disse, pela cura de alguém, pela salvação, pela libertação de alguém. E quanto mais você ora, parece que mais a situação se agrava. Mais se agrava. Não é? É desse jeito. E você não ouve nenhuma resposta, você não ouve nenhuma explicação de Deus até agora. Mas nesta hora a palavra de Deus está nos dizendo, Ele virá. Ele vem no momento dele. Na hora dele, Ele virá. Na verdade, irmãos, Jesus não estava longe. Jesus não estava indiferente ao drama dos seus discípulos. Não, lendo o texto agora, nós temos bem esclarecido que eles estavam, mas eles não sabiam. Eles não sabiam. Ele estava lá no monte orando, e com certeza orando pelos seus discípulos. Ele estava vendo eles, Jesus estava velando por eles, desde o momento que eles entraram naquele barco, e Jesus subiu ali, Jesus estava vendo a situação, observando, orando. Então, irmãos, quando você e eu pensamos que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando por nós, Ele está trabalhando por você, está trabalhando ao seu favor, preparando algo maior, preparando algo melhor para as nossas vidas. Quando achamos que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, preparando algo maior. Eu costumo dizer que as portas que Deus abre, ou que a porta que Deus abre, demora a abrir porque é grande. As portas pequenas abrem mais rápido. As portas grandes demoram para abrir. Precisamos estar, irmãos, debaixo da autoridade, em obediência ao Senhor Jesus. O que nos causa pânico, medo, desespero, é o fato de estarmos distante de Deus, em desobediência ao Senhor. Aí eu dou razão para ter medo e pânico. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, querido, deixa eu liberar aqui de cima do altar do Senhor algumas palavras proféticas para você que está aqui e para você que está na sua casa. Eu não sei, Deus conhece a sua vida, a sua situação. E nessa noite eu quero profetizar essas palavras. Essa fatiga, essa luta, essa crise, esta prova vai passar. Mesmo que pareça demorar, o Senhor virá na hora certa. Na hora dele, Ele virá. E Ele virá e vai querer passar na frente desse vento. Ele vai entrar na embarcação e vai trazer bonança a toda essa situação, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora das nossas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Marta? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui no nosso tempo, o meu irmão não teria morrido, nós não estaríamos tristes, de luto. Se o Senhor estivesse aqui, não teria lágrimas na nossa casa. Se o Senhor estivesse aqui, não teria velório na nossa casa. O meu irmão não teria morrido. Só que Jesus demorou um pouco mais para fazer maior, para fazer melhor. Não para curar, mas para ressuscitar.
Jesus veio para fazer o impossível. É por isso que para todos ele demorou. Querido, obedecer à direção de Deus nunca foi garantia para apenas ventos favoráveis na vida de ninguém. Jesus não disse que ia ser mar de rosas para aqueles que o seguissem. Não seria vida fácil nem para os seus discípulos naquele dia e nem para as nossas vidas hoje. Nós precisamos entender que não importa o que nos aconteça, se estamos caminhando firme naquilo que recebemos de Deus, Ele é poderoso para cumprir tua palavra, nos guardar, nos proteger, não nos deixar afundar. Podemos até nos achar em meio à tempestade muito mais forte que nós, porque são coisas que são mais fortes do que nós. Mas Jesus sempre estará no controle, ainda que achemos que Ele não está por perto, como nessa tempestade, Ele não estava na popa do barco. Mas Ele lá do monte estava no controle, observando tudo. Amém? Terceiro, Jesus honra o seu esforço. Quando você se dispõe a cumprir o desejo do Senhor, Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa vulnerável. Ele não te deixa à mercê da tempestade. Ele não dorme. O texto fala que Ele não cochila. Repito, pelo contrário, Ele trabalha. Trabalha enquanto você espera. Trabalha para os que nele esperam. Ele não chega atrasado. Ele não chega no nosso momento, mas não chega atrasado. Nem toda e qualquer tempestade está fora do controle dele. Tudo está no controle do Senhor. Nós cantamos aqui agora há pouco. Ninguém há como o nosso Deus. Tem o controle de tudo. Jesus sabe onde você está, como você está. Jesus sabe para onde vai te levar. Sabe para onde o vento está te levando. Sabe a hora certa de vir ao seu encontro. O texto bíblico diz que Ele os viu fatigados a remar e então foi para ajudá-los a chegar ao seu destino. Escuta, mesmo que às vezes as trevas da noite tentam impedir ou nos impedir de ver Jesus. Estava de noite, alta madrugada, vento forte, ondas batendo no barco, Jesus distante. Não dava para ver nada, não dava para enxergar nada. Então, mesmo que essa situação tenta nos impedir de vê-lo, de sentir Jesus, Ele continua com os seus olhos sobre nós, nos observando. Repito para você não esquecer, estando debaixo de obediência a Ele, estando seguindo uma ordem dEle. Ele vai acompanhando a nossa embarcação, de onde Ele está. Ele orava e acompanhava os seus discípulos. Orava ao Pai e acompanhava os seus discípulos. Eles não sabiam, mas Ele estava de olho naquela situação. Ele estava no monte naquela época. Só que hoje Jesus está em outro lugar. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai, do lado direito do Pai, e de lá intercede por nós. De lá Ele nos vê, de lá Ele ora, intercede por nós. O Pai está ali perto do Filho, ouvindo o Filho pedir por nós, governando todo o universo. De lá Ele ainda nos observa em todas as nossas dificuldades. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui, estou terminando, é a forma da providência divina.
ela não se dá de maneira natural, porque ela é divina. A forma de Deus trabalhar é diferente da nossa e diferente do nosso modo de pensar. Se fôssemos conversar ali, eu estava até conversando com a Raquel, eu falei assim, engraçado, Lucas capítulo 24, versículo 35, os discípulos do caminho de Emaús, Jesus conversa com eles, né? Quando eles percebem que é Jesus, voltam para Jerusalém, e lá eles se encontram com os discípulos, nós vimos ele, gente, ele comeu pão com a gente, conversou com a gente, e papo vai, papo vem, diz o versículo 35 de Lucas 24, neste momento, Jesus apareceu no meio deles, e falou assim, paz seja convosco. Como a gente já está aqui, ele apareceu. Aí eu pensei, gente, por que Jesus não apareceu dentro do barco? Por que ele do monte não apareceu dentro do barco de uma vez? Não é verdade? Porque Deus não trabalha como eu quero que Ele trabalhe. Deus não trabalha do modo que eu penso que Ele tem que trabalhar. A maneira de Deus trabalhar é divina, é sobrenatural. Ele foi ao encontro deles. Ele não falou que ia depois, ele foi. E a maneira como ele foi ao encontro deles, andando sobre as ondas, andando sobre as águas. Agostinho disse assim, o Senhor Jesus acudiu os seus discípulos pisando nas ondas. E assim ele pôs sob seus pés os crescentes tumultos da vida. E assim ele faz hoje. Coloca debaixo dos seus pés os tumultos da nossa vida. Cristãos, por que temer? Se o Senhor Jesus, a quem nós servimos, tem o poder de pisar em cima daquilo que bate no nosso barco, para nos afundar. Quando Cristo está presente, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O impossível se torna possível. Ele veio e tirou o Lázaro de lá cheirando mal, o corpo de Lázaro. O insuportável se torna suportável, ele tem o poder de mudar a situação. Então, andar com Cristo é também para nós, como cristãos, conquista em meio a qualquer tempestade. Ele poderia ter aparecido no meio deles, como já havia feito outras vezes, mas assim ele não fez. Ele vem mostrando o seu poder, sua autoridade sobre a natureza, sobre as águas, sobre o mar da Galileia. O texto diz, ele vem e quer passar adiante. Jesus quer retomar o lugar de mestre, aquele que caminha na frente dos discípulos, que é seguido por ele. Na outra tempestade, ele estava na popa, no comando de toda a situação. Nessa aqui, ele vem andando, pisando sobre as ondas e vai passando pelo barco para tomar frente. Jesus quer mostrar que ele está à frente de toda a situação. Jesus estava dizendo, irmãos, mais ou menos assim, eu sou aquele a quem vocês seguem, eu não estou na terra, eu não estou sepultado para sempre, mas eu caminho na frente de vocês, como o supremo pastor de vocês que guia suas ovelhas. Ele quer tomar a frente da sua situação, Ele quer tomar a frente das nossas tempestades. Marcos capítulo 6, versículo 48, Ele queria passar à frente daquela situação. Jesus, irmãos, precisa estar na nossa frente. Jesus tem que nos guiar, nós precisamos ser guiados por Ele. Jesus tem que estar nos conduzindo, apontando o caminho, orientando o ritmo, orientando a velocidade, orientando a rota. Se não deixarmos Jesus dirigir os nossos passos, não existe esperança alguma de que chegaremos no nosso destino. Não dá para tomar decisões sem orar. Não dá para comprar um bem sem orar.
não dá para mudar de cidade, de casa, de bairro, não dá para fazer isso sem orar, porque Deus deixa a gente se virar. Ele olha do céu e fala: você tomou a sua decisão, agora você se vira com a sua decisão, você não me consultou. Aqui, repito, os discípulos estavam debaixo de uma ordem. Eles sabiam, irmãos, que não era hora de entrar em Lago de Genezaré para ir para outro lugar. Mas eles vão, porque Jesus mandou. Se Jesus mandou, amém. Agora, se ele não falou nada, cuidado com as decisões. Então, nessa noite, irmãos, o Senhor está nos dizendo: eu quero conduzir os seus passos para proteger você no seu tempo de tempestade. Quero concluir essa palavra com essas palavras. Então, não fique desanimado ao perceber que os ventos estão batendo, se você está debaixo da ordem do Senhor. Ele virá. Se o que você faz está dentro do que Deus quer para a sua vida, certamente a provisão sobrenatural chegará. Vai chegar sim, não vai ter como explicar. E o Senhor Jesus, Ele ama vir ao encontro para auxiliar os seus nas suas lutas, para que o nome dEle seja glorificado e testemunhado. Então lembre-se, o mais importante do que atingir metas, mais importante do que sucesso profissional, é estar sob um comando, que é o de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que vela por nós. Porque o Senhor é aquele que, às vezes, mesmo em meio a tempos difíceis que enfrentamos, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Nós não queremos, ó Deus, sair da presença do Senhor, nós não queremos, ó Deus, tomar decisões sem a direção do Senhor, sem uma palavra do Senhor. Que possamos, ó Deus, como igreja, como servos, seguir este caminho cristão, sempre orientados pelo Senhor, porque quando as tempestades vierem, quando os ventos vierem, o Senhor cuidará de nós, o Senhor virá nos socorrer, e nós louvamos a Ti pelo cuidado carinhoso que o Senhor tem pelos seus filhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este momento de culto, de louvor e adoração ao Teu nome. Nós Te louvamos por cada vida aqui nesta noite, cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu quero